Numa pescaria como qualquer outra, três amigos foram parar num dos trechos mais esquisitos do rio Araguaizinho. Mas o que parecia ser um fim de semana tranquilo se transformou num daqueles causos que ninguém acredita, até viver igual. Hoje, você vai conhecer o relato do Sariguê e o encontro inusitado com o temido velho da canoa. Já ouviu falar dele? Então, fica até o fim. E comenta se na sua região também tem algum cabra desses que ninguém explica. Se tem uma coisa que ninguém pode me acusar, é de inventar história. Agora, exagerar? Ah, isso aí é da natureza do pescador mesmo. Igual espantar muriçoca com fumaça de espiga de milho. Ninguém ensina. A gente já nasce sabendo. Meu nome é Oswaldo Silveira, mas quem me conhece desde moleque me chama de Sariguê. Não me pergunte de onde veio o apelido, só sei que grudou feito anzol no beiço de traíra. Tenho 61 anos, moro em Barra do Tamanduá, interior de Goiás, e pesco desde que meus dentes de leite foram usados para abrir isopor. Essa aventura aqui aconteceu num fim de semana que prometia ser só mais uma pescaria com os meus dois camaradas, Zezé do Fumo, que sempre aparece com um rádio velho e histórias mentirosas, e o Calunga, que não sabe nem atar o próprio anzol, mas jura que já pescou pintado de mais de 40 quilos lá pro lado do Tocantins. A ideia era passar 3 dias acampado na beira do rio Araguaizinho, um braço mais isolado do Araguaia, cercado de mata fechada, cheio de buraco de peixe bom. Segundo um tio do Zezé, que morreu de cirrose, mas deixou um mapa desenhado numa tampa de marmita. Confiança total, né? Partimos numa sexta-feira de manhã, depois de carregar a velha caravana do Zezé, que já devia ter aposentado em 1998, mas ainda arrastava as tralhas com dignidade. Levamos de tudo: caixa de isca, freezer com gelo, tenda, churrasqueira improvisada, 3 redes, 2 caixotes de cerveja e um tacho de arroz com linguiça, que eu mesmo fiz. Ah, e 1 litro de pinga que o Calunga escondeu na mochila, achando que ninguém ia perceber o cheiro de desgraça. A estrada até o rio era um rastro de poeira e promessa. Passamos por lavouras, curral, um cemitério abandonado, onde o Zezé jurou que viu um cavalo branco sumir no meio do mato. Mas ele sempre vê essas coisas quando tá com sono. Chegamos no fim da tarde. O sol já se escondia atrás das copas altas dos buritis, e a água do rio parecia um espelho marrom, brilhando como se guardasse um segredo. O cheiro era de mato molhado, peixe fresco e fumaça distante. E tinha um som, não sei explicar, mas parecia um tipo de ronco vindo do meio da mata. O Calunga disse que era preguiça. Eu disse que era assombração. Zezé? Ele só riu e ligou o rádio no volume máximo para afastar os espíritos do brejo, como ele chama. Montamos acampamento num platô de terra batida, bem na curvinha do rio, onde uma velha árvore caída fazia de banco natural. A fogueira foi acesa com graveto e papelão de caixa de anzol. Enquanto a carne assava, as estrelas começaram a pipocar no céu limpo e a gente brindava a vida com um copinho de plástico e cerveja morna. Era uma paz, daquelas que a gente sente até o pelo do braço baixar. Só que, mesmo com aquela calmaria, eu não estava muito à vontade. A verdade é que, desde que pisamos ali, senti um negócio estranho, tipo arrepio sem vento. A noite caiu pesada, e por mais que a gente risse e contasse história, parecia que o mato em volta ouvia tudo em silêncio. Esse lugar tem coisa, murmurei pro Zezé, já deitado na rede. Tem sim, tem pacu, tem piau, e se bobear até dourado. Deixa de frescura, Sariguê. Vai dormir que amanhã é dia de fisgar bicho grande. Mas o sono, esse custou a vir. E quando veio, veio leve, desconfiado, do jeito que pescador dorme em lugar que nunca viu. Mal sabíamos que aquela seria uma das pescarias mais doidas da nossa vida. E que o velho da canoa, aquele que ninguém viu chegar, mudaria tudo. O sol nasceu com gosto de fumaça de fogueira e café coado em meia. Acordei com aquele barulhinho que só quem acampa conhece. Folha seca estalando, passarinho bicando galho e o ronco de um dos camaradas, no caso, o Calunga, que parecia uma britadeira ligada direto no cilindro de gás. Levantei da rede com a coluna estalando feito varinha de bambu. O Zezé já estava de pé, mexendo na chaleira,
assobiando um sertanejo antigo e com um cigarro pendurado no canto da boca. O rádio dele, como sempre, já estava ligado desde as 5, pegando uma emissora que mais chiava do que tocava. "Bom dia. Sariguê?" ele disse. "Sonhou com piranha ou com sereia?" Com o Calunga engasgado com espinha de mandi. Uma bênção. Calunga, aliás, só acordou quando o cheiro de torresmo esquentando na frigideira invadiu o ar. "Ué, vocês nem me chamaram para o café?" perguntou, com a cara amassada e o cabelo igual capim pisado. Depois do desjejum, começamos a preparar o material. E aí, como em toda boa pescaria, veio o festival de desgraça. O Zezé esqueceu o alicate de bico. O Calunga trouxe vara, mas esqueceu os anzóis. E eu, no meu momento de gênio, percebi que tinha colocado os chumbos na mesma sacola do sabão em pedra. Ou seja, estavam tudo melecado, escorregando igual quiabo. Mesmo assim, nada nos impedia. Fomos pro barco, um bote de alumínio emprestado do cunhado do Zezé, que já chegou rangendo de desconfiança. Colocamos o motorzinho de rabeta para funcionar, mas adivinha? Não pegou. Tentamos por quase 20 minutos, até que o Zezé, com um tapa místico no carburador, fez o danado roncar. "Confia!" ele disse. Confiei não, mas subi no barco mesmo assim. Navegamos devagar pelo rio. O cheiro era de lama boa, de raiz molhada, com um leve toque de peixe morto no ar. A água batia na lateral do barco com aquele som macio, meio hipnótico. Passamos por um trecho de mata mais fechada, e ali o Calunga jurou que viu um boto cor-de-rosa. "Tava com chapéu de palha", disse ele. Eu respondi que era só o reflexo do chapéu do Zezé no espelho d'água. O Calunga ficou ofendido. Paramos numa curva mais funda do rio, onde a corrente era preguiçosa e a sombra dos galhos caía feito véu sobre a água. Jogamos as primeiras linhas com isca de minhocuçu, aquele bicho gosmento que parece ter saído direto de um pesadelo molhado. E aí, silêncio. Nada. Nenhum puxão. "É a lua", disse o Zezé. "Ontem estava minguando. Peixe fica ressabiado. Ou é tua conversa alta que espantou até a traíra mais surda", retruquei. O tempo foi passando, o sol começou a bater forte e a paciência já ia ficando curta. O Calunga resolveu tirar a camisa, o que foi um erro. O homem tem a pele da cor de leite cru e, em meia hora, estava parecendo um pimentão assado. Enquanto isso, o Zezé começou a filosofar. "Cês já repararam como o rio é igual à vida? Se for cheio de curva, lama e mosquito. Tá igualzinho mesmo", falei. A risada veio fácil. Aquele tipo de riso besta, de quem não pegou peixe, mas tá feliz só de estar ali, com o pé sujo de barro e a alma lavada. Teve um momento em que a linha do Calunga envergou bonito. Ele se levantou tão rápido que tropeçou na caixa de isca e quase caiu na água. A gente gritou. Ele se equilibrou num pé só e gritou de volta. "É grande! É grande!" E era mesmo. Quer dizer, era um saco de mercado cheio de lama. Um trairão plástico de primeira. O Calunga ficou tão decepcionado que sentou no fundo do barco e ficou olhando para o horizonte, perguntando onde foi que a vida dele deu errado. No fim da tarde, já meio desanimados, voltamos para o acampamento. Fizemos uma carne de sol com farofa de alho e comemos debaixo das estrelas. O Zezé contou um caso antigo de uma pescaria, que ele jura que teve uma onça que cheirou a barraca dele e foi embora porque ele roncava mais alto que o bicho. Foi nessa hora, com a fogueira estalando, que escutamos o barulho. Remo na água, devagar, cadenciado. O som vinha do rio, ali perto da margem. Nos entreolhamos. O Calunga ficou pálido. O Zezé abaixou o volume do rádio, o que, conhecendo ele, já era sinal de alerta máximo. "Tem alguém aí?" gritei. Silêncio, mas o barulho de remo continuava. "Será que é pescador noturno?" sussurrei. "Ou é o velho da canoa?" murmurou o Zezé, com um olhar meio assustado. "O quê?" perguntei, tentando rir. "Tem uma lenda aqui. Um velho que rema só de noite, aparece sem aviso. Ninguém sabe de onde veio. E quem vê ele nunca pesca, nada mais." A fogueira estalou mais forte. A brisa pareceu esfriar. E o som sumiu de repente, como se nunca tivesse existido. Ficamos em silêncio por alguns minutos, tentando disfarçar o nervosismo com piada. Mas, naquele momento, ninguém ria. E a pescaria
ainda estava só começando. No outro dia, acordamos todos meio virados. A noite anterior tinha sido estranha. Aquele som de remo ainda estava na minha cabeça, como se a água ainda batesse devagar ali, bem do lado da minha rede. Mas ninguém quis tocar muito no assunto. Sonho coletivo não existe não, resmungou o Zezé, enquanto fervia a água com folha de cidreira para acalmar os espíritos. O Calunga, por outro lado, estava com a cara mais branca que farinha de mandioca. Jurava que tinha ouvido alguém chamando o nome dele no meio da noite. Eu achei que ele estava só querendo um motivo para não entrar no barco de novo. Mas entramos. Dessa vez, resolvemos remar em silêncio, sem ligar o motor. Eu fui. Tinha um braço do rio que o Zezé chamava de Poço dos Esquecidos, porque ninguém ia para lá há anos. Segundo ele, por causa de uma enchente que mudou o curso do rio e engoliu uma canoa de 3 irmãos pescadores. Os corpos nunca apareceram, disse ele, remando com os olhos semicerrados. Dizem que a alma deles ficou por ali, pescando eternamente. Zezé, na moral, tu quer é que a gente vá embora, falei. Tu mesmo disse ontem que esse era o melhor lugar de Piau do Goiás. E só tem que ter coragem. Coragem a gente tinha. O que a gente não tinha era preparo físico. Depois de 20 minutos remando, eu já estava com o braço latejando. Paramos debaixo de uma árvore gigante, onde a sombra parecia engolir a luz do dia. O Calunga jogou a linha, suspirando. Ai, tomara que venha um bom... E veio. 2 segundos depois, o caniço dele vergou de um jeito que parecia que tinha enganchado num submarino. Ele gritou, travou a vara entre as pernas e começou a puxar com tanta força que o banco do barco rachou. Eu disse que era meu dia! Ele berrava. Segura firme, homem! Gritava o Zezé. A linha estalava, a vara dobrava, e o Calunga, com os 2 pés escorregando, começou a inclinar para o lado. Plash! Caiu na água como um saco de batata. O barco quase virou. O Zezé derrubou o rádio dentro do rio. Graças a Deus. E eu larguei meu anzol para tentar puxar o Calunga de volta. Mas aí foi que começou o caos. Enquanto a gente gritava e puxava ele pela gola da camisa, um barulho veio da margem. Galhos quebrando. Passos. Pesados. Vagarosos. Eu travei. O Zezé empalideceu. O Calunga emergiu cuspindo água, mas ficou paralisado. De dentro do mato saiu um homem, ou algo parecido com um homem, alto, muito alto, vestido com uma camisa social velha, toda encharcada, e calça presa com cinto de corda. O rosto, meio enrugado demais, a pele, cinzenta, e nos olhos, uma coisa esquisita, tipo um brilho opaco, sem foco, como se ele tivesse sido tirado do mundo dos vivos e posto ali só para assustar pescador. Ele olhou pra gente, calado. A água batia nos pés dele. A mão direita segurava um remo antigo, esculpido à mão. A outra apontou para o Calunga. Vocês estão no lugar errado. A voz era baixa, arrastada. Parecia vir de um poço fundo. O Zezé tentou dizer alguma coisa, mas só saiu um assopro. Eu puxei o Calunga para o barco feito um trator movido a adrenalina, enquanto o homem dava um passo para trás e sumia na mata, como se fosse feito de fumaça. Juro, ele não correu, não pulou, não se virou, só desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A gente remou de volta com o desespero de quem vê a luz apagando. O Calunga tremia, o Zezé chorava baixinho, e eu suava mais que tampa de chaleira. De volta ao acampamento, ninguém falava. O rádio ficou afogado, o peixe escapou, o barco quase virou e, de brinde, ainda ganhamos o fantasma do remo. Só que aí, quando o sol começou a descer, o Calunga, que passou o dia inteiro calado, enrolado num cobertor, se levantou, pegou a vara de pescar e foi até a margem. Se for para morrer, que seja com dignidade, disse ele. Eu e Zezé nos entreolhamos e seguimos ele. Afinal, quem disse que pescador foge de história de assombração? Eu sei o que você está pensando. Depois de ver um defunto reencarnado saindo do mato, vocês deviam era meter o pé. E olha, você tem razão. Mas pescador tem uma lógica diferente. A gente vê sinal do além. E, em vez de correr, pensa, talvez seja o melhor ponto do rio. O Calunga, ainda com a camisa grudada no corpo e o cabelo espetado como gato assustado, foi o primeiro a se recompor. Sentou na beira da água, espetou uma minhoca no anzol
e lançou a linha como quem desafia o sobrenatural. Se esse velho da canoa quiser atrapalhar minha pescaria de novo, vai ter que pegar no tranco, resmungou. O Zezé, mais calado que de costume, armou o outro caniço ali perto. Eu fiquei só observando, com um pé atrás e outro quase dentro do mato, pronto para correr. A tarde foi passando e, surpreendentemente, a pescaria começou a render. Primeiro veio um piau médio, que o Calunga puxou com cara de quem tira o troféu do armário. Depois, um mandi bom, que o Zezé gritou que era filho do mandizão de 82. Uma história que só ele lembra e todo mundo duvida. E então veio o tambaque. Meu caniço envergou de um jeito que até os grilos pararam de cantar. Era pesado, bruto. De um lado, eu puxava com o corpo todo. Do outro, o peixe parecia puxar meu passado, meu futuro e a alma do Calunga junto. A briga durou quase 20 minutos. Suor escorria na testa, a linha rangia, e eu já tinha prometido 3 promessas diferentes para 3 santos pescadores se conseguisse tirar aquilo da água. E consegui. Com um último puxão e um grito primal que parecia de bicho do mato, ergui o maior tambaque que já vi na minha vida. Tava ali, na borda do barco, com os olhos arregalados e uma cara de quem também estava surpreso de ter sido pego. Rapaz, isso aí é peixe ou parente do boto? Falou o Zezé, enquanto aplaudia. O Calunga olhava hipnotizado, como se tivesse visto a luz no fim do anzol. A gente comemorou, dançou, abriu a cerveja quente que sobrou. O velho da canoa? Esquecido por uns minutos. Naquela noite, voltamos para o acampamento como se tivéssemos vencido um campeonato mundial. Assamos uma parte do peixe na brasa, com farofa, limão e alho. O cheiro invadiu a mata, e por um momento, tudo estava em paz. Até que ouvimos de novo. Remo na água. Mas dessa vez, a gente não congelou. Olhamos juntos, para a margem do rio. E o que vimos? Uma canoa. Sim, mas vazia. Ela deslizava devagar, cortando a água como se alguém remasse. Mas ninguém estava ali. Nenhuma sombra, nenhuma alma. Só o som dos remos batendo cadenciados. Deixa passar, disse o Calunga, de boca cheia de peixe. Se for fantasma, tá com fome. Se for pescador, que venha pegar receita. A canoa passou e sumiu na curva do rio. Dessa vez, ninguém entrou em pânico. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o peixe grande, ou talvez, depois de tudo, a gente tivesse virado parte daquele lugar estranho, mágico, meio mal assombrado, mas cheio de vida. Dormimos cedo. O som da mata era reconfortante. O barulho do rio embalava a noite como canção de rede. No dia seguinte, desmontamos o acampamento e seguimos para a cidade, com as tralhas cheias de peixe e a cabeça cheia de história. O Calunga, queimado de sol, dormiu o caminho todo no banco de trás. O Zezé passou metade da viagem tentando sintonizar o rádio afogado, dizendo que tinha alma ali dentro. E eu? Bom, eu só pensava numa coisa. Será que o velho da canoa vai estar lá da próxima vez? Toda vez que eu conto essa história no boteco do Tonhão, ali na esquina da rodoviária, o povo me olha com aquele misto de dúvida e riso. Sempre tem um que balança a cabeça e diz: "Ah, lá vem o Sariguê com mais um causo." Mas quem me conhece sabe. Eu não invento, só lembro diferente. A verdade é que depois daquela pescaria no Araguaizinho, eu nunca mais fui o mesmo. E nem o Calunga, e muito menos o Zezé. O Calunga, por exemplo, agora anda com um galho de arruda pendurado no boné e nunca mais entra em canoa sem antes jogar 3 gotas de pinga na água pro velho da margem. Ele jura que desde aquele dia escuta a voz de pescador antigo sussurrando o nome dele quando tá no meio do rio. Eu digo que é a cachaça agindo, mas vai discutir com místico? O Zezé, por sua vez, tá obcecado com a ideia de recuperar o rádio que caiu no rio. Tem música lá dentro ainda, ele diz. Comprou outro igual, mas vive olhando pro mato, achando que vai encontrar o homem do remo de novo, pedindo um samba. E eu? Bom, eu me tornei o guardião oficial da história. Onde tem churrasco, bingo de igreja, roda de truco ou aniversário de sobrinho, lá tô eu contando como enfrentamos o velho da canoa. Fisgamos o tambaque de outro mundo e quase viramos lenda de cemitério ribeirinho. E, cada vez que conto, o tambaque fica maior. Na versão mais recente, ele já mede quase 1,20 m
deu 3 cambalhotas no ar e tentou morder o Zezé na testa. O povo ri, pede para contar de novo, e eu conto com gosto, de olho fechado, sentindo o cheiro de peixe assado, a fumaça da fogueira, o barulho da água batendo no casco do barco. Meu neto, o Joãozinho, já sabe de cor. Outro dia me perguntou: "Vô, mas o velho da canoa era de verdade ou era fantasma?" Respondi do jeito que só pescador sabe: "Se tu acredita, ele existe. Se duvida, vai pescar lá para ver." É que tem coisa nesse mundo que não se explica, só se vive. E quando a gente vive num barranco de rio, ouvindo o coachar de sapo, sentindo o barro no calcanhar e esperando a boia afundar, a gente aprende que as melhores histórias não são as que a gente prova, são as que a gente conta bem. E se algum dia você cruzar com um pescador que rema calado na madrugada, usando camisa molhada e calça amarrada com corda, não pergunta nada, só oferece um pedaço de tambaqui e respeita a beira do rio. Porque lenda, meu amigo, é peixe grande, e peixe grande escapa fácil.